Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O governo enviou à Câmara dos Deputados mais um projeto para a renegociação das dívidas dos estados. O projeto prevê a suspensão por 3 anos do pagamento das dívidas dos estados com o Tesouro Nacional. Em troca, os estados terão que adotar uma série de contrapartidas, como a privatização de empresas estaduais e a elevação da alíquota dos servidores públicos para o regime da Previdência. É a 4ª tentativa de solução para a crise, que só cresce. A última proposta foi aprovada pelo Congresso no fim de 2016, mas os parlamentares retiraram as contrapartidas, deixando um texto que dava mais liberdade aos estados para tentarem reequilibrar suas contas. O Câmara Debate, da Rádio da TV Câmara, vai discutir o problema com os deputados Assis Carvalho, do PT do Piauí, e Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais. Deputados, quem estava certo? A Câmara, que retirou a exigência de contrapartidas e deu mais liberdade aos estados tentarem achar suas próprias soluções, ou o governo, que quer impor um programa igual para todos os estados? Deputado Domingos Sávio. Bom, inicialmente cumprimentar o colega Assis e a todos que nos acompanham. Eu acredito que a Câmara estava certa e o projeto que vem, ele de alguma forma acaba referendando isso, porque ele estabelece que para aderir, o Estado terá, sim, que fazer adequações, mas isso terá que ser aprovado nas suas assembleias legislativas. Porque a realidade de cada lugar é uma. E eu fui um dos que me insurgi contra a aprovação no PL 257 de uma série de restrições a todos os estados, como aumento a servidores, contratação de novos servidores, porque as realidades são diversas e nós não podemos também atribuir especificamente, por exemplo, ao servidor público a responsabilidade pelo endividamento. Há outros cortes que podem e devem ser feitos pelos estados. Agora, é indiscutível que se um estado está extremamente endividado e ele quer repactuar essa dívida, ter uma carência por 3 anos, ter até a capacidade de buscar novos recursos, ele também tem que tomar providências para equilibrar as finanças públicas no seu estado. Então, o que nós fizemos no ano passado, ao não aprovar aquele projeto, que criar uma série de restrições, acabou surtindo o seguinte efeito. O governo entendeu que os estados que quiserem aderir a um plano de refinanciamento terão que se submeter a determinadas regras e vão ter que aprová-las nas suas assembleias legislativas. Eu acho que é um caminho mais democrático e eu acredito que aí cada estado, dependendo da sua situação, deve debater esse assunto com as suas assembleias, fazer as adequações e, de fato, renegociar a dívida. Minas Gerais, por exemplo, precisa sim renegociar a dívida. A gente vem lutando por isso já nos governos anteriores. Então, eu acho que Minas precisa de renegociar. Agora, é claro que também o governo de Minas tem que ter responsabilidade, porque não basta ele renegociar e ir fazendo mais endividamento, gastando de maneira irresponsável o dinheiro público. Deputado Assis Carvalho, quem estava certo? O senhor acha que o governo de um programa que se impõe, mesmo que votado pelas assembleias? Veja só, os estados estão numa situação, os que estão falidos, estão falindo, né? Nós aprovamos aqui, através do PLP 257, que depois transformou na Lei 156.216, que foi uma lei que, dentro desta casa, quase a totalidade dos parlamentares compreenderam que não teria como aprovar o projeto como ele veio para cá. E o que agora o ministro da Fazenda anuncia é que aquele projeto que nós aprovamos não é o projeto que lhe interessa. Está novamente trazendo para esta casa a proposta original, que é uma proposta draconiana, uma proposta mais dura, uma proposta que aproveita a situação falimentar dos estados e endurece ainda mais no sentido de prejudicar a situação previdenciária dos estados, a situação do reajuste, a redução, sobretudo, com um corte muito elevado de pessoas que os estados necessitam, que é o funcionário da saúde, da educação. Se você reduz a quantidade de pessoas na educação e não pode concursar novas pessoas, quem vai pagar um preço muito alto, sem sombra de dúvida, é o pobre do aluno mais humilde que não pode pagar uma escola privada, que é exatamente
a base ideológica desse governo. É um governo que faz qualquer coisa para reduzir o que chama o tamanho do Estado. Você ter uma ideia, uma situação como essa, nós temos hoje uma dívida de 2016, faltam as correções, a lei de abril de 2016, de 650 bilhões entre os estados. Praticamente nós temos 80% dessa dívida em 4 estados da federação, que é São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. É claro que nós compreendemos que essa sociedade não pode ficar prejudicada, independentemente de quem foi responsável por essa dívida. Não estamos entrando aqui, né, na busca de quem foi o culpado, se foi governo A, governo B, porque a sociedade é que paga caro por isso. Mas além desses 4 estados da federação, que tem 80% da dívida, é preciso também dar uma compensação para os estados que ficaram mais organizados. Colocar o meu estado do Piauí, que tem uma dívida muito pequena, né, uma dívida insignificante, mas em todo o Nordeste, o Centro-Oeste. E nós tivemos, inclusive, a oportunidade de dialogar com o governo federal para que houvesse compensação, porque a gente quer resolver daqueles que estão muito endividados, mas é preciso também premiar aqueles que não vêm a se endividar. E o nosso pedido é pouco, a gente pede 14 bi para uma situação que é de 650 bi, 107 bilhões de compensação para esses estados que devem menos, né, porque você tem o resto de todo o estado da federação devendo 20%, e com mais 7 bi de empréstimo, porque a lei proíbe também. Mesmo o estado do Piauí com capacidade de se endividar para poder investir na infraestrutura, para investir na área social, o governo diz: você não vai ganhar nada porque não deve e nem pode mais se endividar e ir embora com capacidade de endividamento. Está errado. Você está prejudicando exatamente os estados mais organizados para ajudar os mais desorganizados. Em que pese, eu não estou aqui me opondo que São Paulo tem que ser ajudado, eu não estou me opondo que Minas Gerais tem que ser ajudada, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Não é isso que eu estou colocando. Agora, não é justo ajudar quem está numa situação ruim e permitir que aqueles que não estão ainda venham entrar numa situação ruim. Então é preciso proteger também esses estados que estão numa situação melhor. O que o senhor acha disso, deputado? Olha, eu comungo com o sentimento do deputado Assis no que eu percebo da parte dele, uma visão republicana, uma visão de que nós temos que ter responsabilidade com todo o país. Quer dizer, nós não podemos ignorar a situação difícil que passam esses 4 estados, Minas, eu diria principalmente 3 estados, Minas, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. São Paulo tem uma dívida muito alta, mas a situação de São Paulo é absolutamente tranquila, porque tem também uma economia que representa 50% da economia de todo o país. Então a realidade de São Paulo é outra. O volume da dívida é grande, porque a capacidade de endividamento é grande. Mas os 3 estados que estão penando para pagar a dívida, aliás, quem está penando é o povo. O povo de Minas, por exemplo, está penando. Os servidores de Minas estão penando. Os servidores de Minas ainda não receberam o 13º salário, uma parte deles. Né? Uma parte deles constantemente recebe o salário atrasado todo mês. O Estado está num processo de falência. Então, eu concordo que é preciso ajudar a resolver este problema desses estados. É preciso acudir aqueles estados do Nordeste, do Norte do país, que tem uma economia mais frágil e que precisa constantemente de uma atenção da União, mas nós temos que ser realistas. Nós temos que ser realistas porque nós não podemos pregar aqui para o povo brasileiro o que não existe. Nós não podemos pregar que vai se conseguir bilhões de reais para injetar na economia onde não existe esse dinheiro, onde a própria União também está com um déficit anual que nós precisamos de cuidar para diminuir esse déficit. Senão o país inteiro vai à falência. E aí esse desemprego que está afetando não só nesses estados que estão endividados, mas que está afetando o Brasil inteiro, vai aumentar mais. Então o equilíbrio fiscal é importante. Daí o raciocínio que eu desenvolvi. Entendo que nós devemos aprovar o projeto, porque os estados estão com a corda no pescoço, precisam dessa renegociação. A renegociação é boa para os estados, dá 3 anos sem ter que pagar a amortização da dívida, dá um alívio de caixa para que o Estado possa colocar suas contas em dia, pagar seus servidores, investir na saúde, na educação, na segurança pública, mas exige dos estados austeridade fiscal, responsabilidade com o gasto público. E isso eu acho que é uma contrapartida que os estados devem sim apresentar, tanto Minas Gerais como os demais. Eu, por exemplo, eu sou oposição em Minas Gerais, mas ao governo de Minas Gerais, ao governo do PT. Eu não sou oposição a Minas Gerais. Portanto, eu quero que a renegociação com Minas ocorra. E, aliás, eu acho, por exemplo, que o governo deve levar em conta a Lei Candir, que é uma lei que garante uma compensação aos estados
por não recolher ICMS das exportações. Minas é o mais penalizado, porque deixou de receber ICMS do minério de ferro, do café, e são bilhões de reais que deixou de arrecadar, e a lei dizia que o governo federal iria compensar. Até 2003 compensou, de 2003 parou de compensar, e aí Minas tem um crédito da Lei Candir. Eu acho que nós temos que achar um acordo justo para Minas e para os outros estados, e é óbvio, esse acordo justo não vai ser um milagre de dizer, ó, Minas não precisa pagar, Rio de Janeiro não precisa pagar. Isso não, aí prejudica o Nordeste, porque agora, o dinheiro vem de todos os brasileiros. Deputado, eu quero voltar depois que a gente conversa a questão federação, a questão tributária da federação, mas eu queria perguntar uma coisa para o deputado Assis Carvalho. O senhor falou num modelo de Estado menor. Esse projeto, antes mesmo da aprovação desse projeto, o Rio de Janeiro já está passando por esse processo de negociação com o governo federal, sendo obrigado a conceder diversas contrapartidas. Para a aprovação de algumas dessas contrapartidas, a gente viu a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro ocupada pela Guarda Nacional, já que a polícia se recusava a manter, manter a população fora da Assembleia. Quer dizer, o senhor acha que o governo federal está se aproveitando desse momento de fragilidade financeira dos estados para impor um modelo que é um modelo que está sendo implementado no governo federal? Olha, eu compreendo que tem que ter uma saída. Eu não sou daqueles que quero que, independentemente de quem esteja à frente da gestão, né, venha ser prejudicado. Preciso dizer que são dados do governo federal, os 5 estados mais organizados da federação são, em primeiro lugar, Rio Grande do Sul, quando você faz a relação da dívida consolidada, a dívida líquida em relação à receita corrente líquida. Mas organizados? Desorganizados. Em primeiro lugar, disparado Rio Grande do Sul, com 2,18. Seguido Rio de Janeiro, com 1,92, depois Minas Gerais, com 1,88, Alagoas, 1,63, São Paulo, 1,63. 65 Alagoas e 1,63 São Paulo. Quer dizer, independente de ter uma grande receita, e o deputado Domingos Safra colocou muito bem, mas mesmo tendo uma grande receita, está tendo uma incapacidade de gerenciar a sua situação interna. E isso é uma dívida muito elevada para o povo, porque a sociedade como um todo é quem paga isso. Então, nós também não podemos deixar aqui de responsabilizar essas más gestões que nós tivemos aí nesses estados, independentemente de partido, não estou entrando aqui no mérito, né? Porque todos eles têm de tudo, tem PT no meio, PSDB, PMDB, tem em todos os casos aqui. Então, não estou entrando aqui no mérito, estou dizendo que houve desorganização aqui nessa gestão. E quando isso chega, essa conta é distribuída para todo o povo brasileiro. Porque quando você faz uma negociação como essa, o cidadão lá do meu interior do Piauí está também pagando a conta lá desse estado mais organizado. Isso aqui tem que ser registrado e nós não podemos sacrificar o povo do Rio Grande do Sul, é claro, e nem o povo do Rio de Janeiro, mas temos que registrar que também houve um certo descompasso nesse tipo de organização nesses estados. E o governo federal, ele usa uma metodologia que nós estamos colocando aqui, e essa casa tem que discutir com muita responsabilidade, porque nós representamos cada estado da federação, para que este impacto em cima de quem vai pagar a conta não seja o mais elevado, principalmente naquela área mais frágil da sociedade, mais vulnerável da sociedade. Porque toda vez que eu vou resolver um problema de uma desorganização do Estado, eu jogo a conta para quem já está mais frágil, mais vulnerável, isso não resolve, isso piora. E aí você vai exatamente na linha que você me colocou aqui, Vânia. Você faz um método como esse, aí você estabelece o que dispõe a emenda constitucional, que é a 95/2016, que é originária da PEC 55. Congela por 20 anos. Concurso público, correção salarial. Quer dizer, você praticamente, como se você dormisse, passasse 20 anos agora, como o Brasil não existe, como se ele não existisse. Está errado, o Brasil vai continuar existindo. Nós temos que encontrar outras alternativas mediadoras, e aí eu continuo colocando, é preciso esta casa ter a coragem de tributar o andar de cima, porque quem está pagando a conta é só a base da pirâmide, é só quem é sacrificada. Quando você inviabiliza um concurso público lá no Piauí, é o estudante da escola pública que vai ficar prejudicado em toda a sua geração. Quando você sufoca uma situação de contratar mais profissionais da saúde pública, lá em Minas Gerais, que é aqui o estado, nosso querido deputado, o mais prejudicado é o cidadão que precisa do hospital público. E aí é que vem a lógica do estado mínimo, quer dizer, você sufoca o estado social, né, o estado de inclusão social,
para beneficiar exatamente aqueles que já são tão beneficiados, que são os setores privados, porque quando você sufoca o setor público, aí alguém tem que comprar serviço privado. E quem é que vai comprar serviço privado? É quem tem mais condição financeira. O mais pobre fica mais sacrificado. Então, essa é a luta que nós travamos aqui, é um centro de debate, e aqui, compreendendo o problema dos estados, eu não deixo de compreender que eles existem, mas nós temos que ter a coragem de também distribuir esta conta para outro setor da sociedade que não seja exatamente os mais vulneráveis, os mais humildes e os mais pobres. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta daqui a pouquinho. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos discutindo a renegociação da dívida dos estados com os deputados Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, e Assis Carvalho, do PT do Piauí. Deputados, desde 88 a gente ouve os estados e os municípios reclamando que a forma como o Brasil está progredindo na sua organização tributária prejudica estados e municípios. E agora o presidente Temer acenou aí com uma reforma tributária dividida em três grandes fatias. Os senhores acreditam que os estados chegaram a isso por essa situação também? E o que seria possível fazer para os estados não ficarem tão dependentes da União? Deputado Assis Carvalho, por favor. Eu acho que das muitas reformas que a gente precisa fazer no Brasil, essa reforma tributária talvez seja uma das mais importantes. E quando eu cheguei aqui no meu primeiro mandato, 2011, eu vim cheio de ilusões, inclusive faço parte dessa comissão. Temos lá o relator Raul, que é um deputado que discute muito esta pauta, dentre outros parlamentares. Já tivemos outros parlamentares que fizeram um bom trabalho aqui, mas, infelizmente, na hora que se coloca isso para ser votado, em todos os governos que tentaram, fracassaram. O nosso modelo tributário é um desastre. Nosso modelo tributário, ele é oneroso. Quando primeiro, para você identificar o que você paga de imposto, já é uma loucura, né? E hoje uma pequena empresa, uma média empresa, uma grande empresa, ela tem que pagar o advogado, tem que pagar o contador, ele tem que ter uma superestrutura somente para poder arrecadar aquilo que teoricamente já está na lei, mas a só interpretação disso já são tomos e tomos que endivida as pequenas empresas. Então, é um modelo complexo, é um modelo ultrapassado. Agora, é óbvio, favorece o sonegador. Quem mais se beneficia desse modelo tributário vigente são exatamente aqueles que endividam o Brasil, porque nós temos hoje, aí, pelo Sindifisco, valores na ordem aí de meio trilhões de reais sonegados, e a dificuldade imensa que você tem de recolher isso, que é um outro custo que o país tem, que os estados têm, os municípios, toda a estrutura tem para poder fazer uma arrecadação daquilo que, teoricamente, não era para estar desta forma. Quando nós fizemos o debate lá, e a proposta do deputado Raul, que eu achei simpática, que é uma proposta de impostos seletivos, substituindo, inclusive, impostos baratos por os impostos mais complexos. Você tem um mundo de impostos, o que significa isso de arrecadação? E eu posso substituir isso aqui por uma quantidade menor, mas de fácil arrecadação, né? Então, se nós não tivermos a condição de avançar para isso, infelizmente, eu acho que a gente não vai fazer uma distribuição mais equitativa da riqueza nacional. Agora, é óbvio que aí nós temos os interesses. Na hora que você fala em mexer na reforma tributária, o Estado, São Paulo, que é um Estado industrial, vamos aqui diretamente, um Estado que é o mais rico da federação, né? Vai lá e diz, o que eu vou perder aqui? Só abro mão se o governo me compensar. Para o governo me compensar, eu tenho que tirar de algum lugar. Vou tirar de onde? Ninguém quer perder nada, né? Se ninguém perde nada, ninguém ganha nada. E aí termina ficando caro para todo mundo. Gosto de dizer sempre que toda vez que você concentra a riqueza no sul do país, é caro para o sul do país. Porque você termina trazendo as pessoas de outros estados mais pobres da federação que vão correr atrás daquelas regiões que, teoricamente, são mais desenvolvidas. E isso é bom? Seria mais elegante, mais correto, mais justo fazer isso de forma mais distributiva? Se você pegar também a mesma lógica da distribuição da pirâmide social, das colunas sociais, novamente quem está lá em cima não quer pagar imposto, tem que pagar quem está aqui embaixo. Então essa é a reforma mais complexa que nós temos, mas eu sonho que um dia ela aconteça, porque para mim
Essa é a grande saída. Deputado Domingos Sávio, o senhor citou a questão da Lei Candir, da compensação da Lei Candir, que não estaria sendo feita pelo governo federal para os estados. O que o senhor acha mais que a União está segurando, a União não, o governo federal está segurando e não repassando aos estados, ou que poderia ser dividido com os estados e não é no atual modelo? Olha, além da perversidade que é o processo tributário brasileiro, por ser um processo muito oneroso na nossa economia, nós somos um dos países que mais se paga imposto no mundo, isso tira a competitividade da economia brasileira, faz com que a gente tenha mais dificuldade de gerar emprego. O Brasil poderia exportar muito mais, poderia exportar produtos acabados, manufaturados, acaba sendo um país exportador de commodity, de minério, de grãos, enquanto acaba importando muita coisa já que envolveu mão de obra, tudo isso por causa de uma estrutura tributária perversa com o cidadão brasileiro, não só com o empresário, que é quem arrecada o imposto e tem o dever de recolher aos cofres públicos, mas com quem paga o imposto na hora que compra, desde uma caixinha de fósforo a um carro. Então a gente paga imposto demais, paga de maneira complexa, e aí entra um outro aspecto que o deputado Assis não abordou, mas fez uma abordagem com a qual eu concordo integralmente, de que nós precisamos melhorar essa estrutura tributária. Concordo com a tese dele de que a proposta do deputado Raul, meu colega do PSDB, é uma proposta que melhora, que avança, precisamos nos debruçar sobre ela. Tem um outro aspecto mais perverso, e aí entra nessa injustiça entre o governo federal e os entes federados. Olhe que depois da Constituição de 88, o governo federal, e aí foram vários governos, ele foi concentrando o aumento de imposto em contribuições sociais. Por quê? Porque isso não é dividido nem com os estados, nem com os municípios. Então, aquilo que representava uma parcela pequena da tributação que o povo brasileiro paga, que são as contribuições, que é o COFINS, que é o PIS, que é a contribuição social sobre lucro, que é as contribuições das instituições financeiras, foi aumentando, e isso não é dividido nem com o estado, nem com o município. Conclusão, o governo federal, ele fica com a fatia maior do bolo, e os governos estaduais e municipais ficam com as obrigações maiores perante o cidadão. Isso é perverso, isso não funciona, isso precisa de ser revisto. Agora, é preciso um verdadeiro pacto federativo. É preciso que a gente pare de ficar brigando por questão partidária e brigue pelo cidadão brasileiro e faça um acordo verdadeiro em favor do cidadão brasileiro. Aí nós poderemos até reduzir o percentual de imposto e, de repente, arrecadar mais com uma metodologia mais simples, que evite a sonegação, que todos paguem, de fato, e aí, com certeza, nós vamos ter capacidade de ser mais eficiente com os serviços públicos, porque os serviços públicos só podem existir a partir de uma arrecadação adequada. Então tem que haver esse equilíbrio. E outro aspecto que tem que ser rediscutido, voltando um pouco ao 353, a renegociação com os estados, é que os estados, precisam também de ter mais eficiência na gestão pública. Te dou um exemplo lá de Minas Gerais. Minas Gerais tem patrimônios os mais diversos. Tem fazendas, tem imóveis parados, tem um mundo de coisa. Tem empresas ineficientes, tem cargos públicos comissionados em excesso. O governador vira e fala que para resolver o problema da dívida, ele pretende vender a cidade administrativa e alugar a cidade administrativa, ou seja, transformar o governo de Minas em inquilino, daquilo que foi construído com o dinheiro dos mineiros. Uma operação absurda, que não tem nenhuma lógica, nem do ponto de vista econômico, nem do ponto de vista de qualquer racionalidade, porque se ele não tivesse outra alternativa, mas ele pode enxugar a estrutura, diminuir cargos de comissionados, ele pode tornar o Estado mais eficiente, pode inclusive dispor de outros imóveis que estão ociosos, que estão sendo inúteis para o Estado, mas não, ele pretende vender aquilo que funciona para pagar aluguel. Ora, é assim que o Estado vai afundando cada vez mais, pela má gestão. Quando você tem um gestor incompetente como esse, é claro que o Estado não acha saída para o seu endividamento. Então é preciso responsabilidade de lado a lado. O governo federal tem que ter, sim, sensibilidade com os estados e os municípios. E aí eu reitero, nós precisamos de apoiar Minas Gerais, inclusive, neste caso, rediscutindo o direito de Minas Gerais sobre Lei Candir. Porque havia, deputado Assis, uma receita permanente do Estado no ICMS.
De repente o governo federal edita uma lei e diz não vai haver mais essa receita, mas eu vou compensar. E o governo federal veio compensando até 2003. De 2003 para cá, né, já no mandato do presidente Lula, mudaram, fizeram um decreto dizendo, olha, vamos compensar de acordo com o que o governo federal decidir e colocar no orçamento. E aí não coloca no orçamento. Então, os estados deixam de arrecadar ICMS sobre as exportações, no caso, os estados exportadores, como Minas Gerais. Aquilo que ele teria de benefício tributário pelo produto que o estado gerou, ele deixou de ter. E a União não compensou desde 2003 para cá, ou pelo menos não compensou adequadamente. Vamos lutar para que Minas Gerais seja atendido nisso, mas que o governador lá também crie juízo e faça uma gestão mais responsável. A gente está terminando o programa. Infelizmente, o problema dos estados não está terminado. Eu queria 1 minuto, por favor, de cada um dos senhores, só para concluir esse debate. Não, só para dizer que, dentre os estados mais endividados do Brasil, primeiro São Paulo com 230 bi, segundo Minas Gerais com 100 bi. Ou seja, uma dívida que não foi o governador atual que contraiu. Certamente foi governo irresponsável, desorganizados, desastrados, e que coloca para outros governos, infelizmente, pagar a conta, né? A gente tem que analisar um pouco sobre isso. Colocar que privatizar é, inclusive, a proposta que está sendo encaminhada pelo governo. Eu quero até me associar aqui ao deputado Domingos Sávio, para a gente não aceitar essa proposta como está, porque eles estão tentando enquadrar que os estados privatizem tudo, inclusive a cidade administrativa em Minas Gerais. Né? Quem está dizendo isso é o Meirelli, porque a proposta dele é privatizante. E aí, quando eu escuto o depoimento dele, eu vou me apegar a este depoimento para ver se no plenário a gente faz realmente uma proposta, coloca isso na prática, para assim como evite Minas Gerais, evite no estado da federação, porque é um governo que praticamente ele acha que tem que entregar tudo para a privatização. Eu também não sou dessa linha, não, mas algumas coisas podem ser privatizadas. Não sei a realidade de lá, mas preciso deixar registrado que a dívida de Minas Gerais não foi o governo atual quem fez. Deputado Domingos Sávio. Olha, o deputado Assis tem razão em alguns aspectos, e ele próprio disse isso no início com o que eu concordei. Não só a dívida de Minas Gerais não foi feita pelo governo atual, como também não foi feita pelo governo do PSDB. Sabe quando foi feita, deputado Assis? Ela foi renegociada, ela foi feita por diversos governos ao longo de décadas e décadas, e foi renegociada lá atrás, no governo Fernando Henrique, na instalação do Plano Real, em 1996, me parece. E, naquela ocasião, a dívida foi renegociada, favorecendo aos estados. Os juros é que vieram acrescentando. O governo do PSDB, que esteve em Minas Gerais, pagou dívida durante todo o período e tentou renegociar. Da mesma maneira que o Rio Grande do Sul, que é a pior relação, né, que Vossa Excelência mesmo acabou de dizer, a pior relação do Rio Grande do Sul, foi governado pelo PT durante muito tempo, até recentemente. Então, esta realidade ela não é partidária. Eu não vou dizer, então, que a dívida do Rio Grande do Sul é culpa do PT. Como você não pode dizer, e nem creio que esteja com essa intenção, dizer que a dívida de Minas é culpa do PSDB. O que nós temos que ter claro é que agora é hora, sim, de buscar uma renegociação justa para os estados, e eu estou defendendo isso para Minas Gerais, mas é preciso que haja responsabilidade por parte dos governantes. Seja ele do PT, seja do PSDB, o governante não pode simplesmente dizer, olha, renegocia minha dívida e eu vou continuar gastando de forma irresponsável o dinheiro público. Isso vale para todos os governantes, seja do PT, seja do PSDB. Infelizmente, em Minas, o governo vinha pagando até o Pimentel assumir em dia os salários, vinha cumprindo todas as obrigações, vinha investindo na segurança. O Pimentel entrou, prometeu, mentiu para o professor que ia pagar em dia, que ia melhorar, e hoje nem paga o salário em dia. É essa gestão ruim que eu me referi. Obrigada, deputado Domingos Sávio. Muito obrigada, deputado Assis Carvalho. O Câmara Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este programa na nossa página câmara.leg.br/Câmara Debate. Nós também estamos no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.